Fala galera retada, tudo bem com vocês? Aécio Demétrio por aqui e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Corel X8. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a como executar o alinhamento dessas formas que nós criamos. Na aula anterior eu pedi para que vocês dessem continuidade inserindo o título, imagem e texto em cada um desses formatos e agora nós vamos executar um alinhamento e logo após criar o formato que nós temos logo aqui embaixo, que é exatamente esse daqui. Então, voltando para o Corel, nós vamos primeiro fazer o seguinte. Se eu tentar executar o alinhamento desses formatos aqui, mas se eles não estiverem todos agrupados, tudo vai ficar misturado. Como, por exemplo, vou selecionar aqui todos esses formatos superiores e vou teclar a letra E, que é a letra de executar o alinhamento na horizontal. Ao fazer isso, ficou tudo alinhado. O formato, as imagens, os textos, e assim acabou bagunçando tudo aquilo que você tinha feito. E para que isso não aconteça, eu vou digitar Ctrl Z e primeiro vamos criar os grupos de cada um desses formatos para depois executar o alinhamento. E para criar o grupo, basta apenas clicar em um local livre aqui do Corel e selecionar tudo que você deseja estar agrupando, igual eu fiz aqui. Ao fazer isto, basta apenas clicar com o botão direito do mouse em cima do que você deseja agrupar e selecionar essa opção agrupar. E dessa forma já agrupamos esse primeiro formato. O mesmo eu vou fazer com todos os outros, porém, ao selecionar tudo desse formato, eu vou apenas digitar Ctrl G e ao fazer isso, eu acabei de agrupar. Não preciso estar clicando com o botão direito do mouse e estar sempre selecionando a opção. Eu posso estar digitando diretamente o atalho que é Ctrl G. E enquanto eu estou falando, já terminei aqui praticamente de executar o agrupamento de todos esses formatos. Pronto, agora vamos dar continuidade. Como já estão todos agrupados, se agora eu repetir o processo nessa parte superior, eu vou selecionar todos os formatos e digitar a letra E. Ao fazer isso, ele acabou de executar o alinhamento de todos esses formatos na horizontal e não bagunçou aqui o texto, ele apenas alinhou os formatos mesmo. E a outra forma de executar o alinhamento é na vertical. Como, por exemplo, eu vou selecionar esse formato e vou deixar aqui em cima desse. O mesmo eu vou fazer com esse outro, vou deixar aqui embaixo. E vamos supor que eu quisesse alinhar esses três formatos aqui na vertical. O atalho para fazer isso é a letra C. Ao digitar C, ele alinha na vertical. E ao digitar E, ele alinha na horizontal. Então, eu vou voltar os meus formatos para as suas posições iniciais. E agora que todos já estão alinhados na minha horizontal, eu vou alinhar também dessa parte inferior, selecionando todos e digitando a letra E. E depois que fizer isso, eu agora vou alinhar e distribuir os espaços iguais. Por exemplo, se eu vier aqui na minha imagem da minha prancha, nós podemos notar que os espaçamentos entre uma imagem e outra são iguais. Então é isso que nós vamos estar fazendo com o comando que nós temos aqui no Corel. Então vou fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou selecionar essas duas imagens aqui da minha extremidade direita e vou alinhar as duas na vertical, digitando a letra C. Ao fazer isso, eu agora vou clicar e arrastar essas duas imagens juntas, escolhendo aqui a distância que eu quero dessas imagens da minha borda. Agora o mesmo nós vamos fazer desse outro lado. Vou selecionar essas duas imagens aqui e vou digitar a letra C para alinhar primeiro na vertical e agora vou deixar aqui o espaçamento que eu quero delas da minha borda. E ao fazer isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em cima na opção Objeto,
Depois nós vamos vir logo aqui em alinhar e distribuir. E agora nós vamos selecionar a última opção, alinhar e distribuir. Ao fazer isso, você precisa verificar que você não está com nada selecionado primeiro. E agora eu vou selecionar todos esses formatos da parte superior. E ao selecionar todos eles, se eu clicar aqui nessa primeira opção que está no grupo de distribuir, ele já fez aqui a distribuição dos espaçamentos iguais entre um formato e outro. E agora eu vou fazer o mesmo com esses formatos da parte inferior, vou selecionar todos de uma única vez e vou selecionar esta minha primeira opção para que ele faça a distribuição dos espaçamentos iguais entre os formatos. Agora que já está tudo ok, eu vou apenas selecionar todos esses de baixo de uma única vez, selecionar aqui, clicar e arrastar para poder movimentar esses formatos e depois eu vou apertar a tecla Shift, pois ao apertar a tecla Shift eu vou estar movimentando ele mais para cima, mas eu vou continuar aqui no meu alinhamento, eu não vou perder aqui o meu alinhamento na vertical. Ao chegar aqui no local que eu desejo, eu vou soltar o mouse e ao fazer isso já está aqui alinhado. Agora vamos criar o formato que nós temos logo aqui abaixo. E primeiro eu vou selecionar a ferramenta de retângulo, clicar nesse ponto inicial para criar um retângulo e soltar esse retângulo logo aqui sem me preocupar com a dimensão dele. E agora eu vou especificar a dimensão que eu quero para esse retângulo, que aqui embaixo em relação à altura vai ser 45 e em relação à sua largura vai ser 394. Ao fazer isso eu vou selecionar a ferramenta de seleção e vou deixar esse texto alinhado, pois ao ter digitado a dimensão que eu desejava ele ficou desalinhado. E agora eu vou selecionar aqui a cor branca para esse meu formato, que é a cor que eu desejo. Porém, esse meu formato ainda está aqui com o contorno na cor preta. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nessa primeira opção para que ele remova aqui o meu contorno desse meu formato. E agora eu vou acrescentar aqui essa linha na diagonal, que no caso não é acrescentar, basta apenas modificar esse meu formato. Voltando para o Corel, eu vou clicar com o botão direito em cima desse meu formato e vou selecionar a opção Converter em curvas. Ao fazer isso, eu vou dar 2 cliques em cima desse meu formato e ao dar 2 cliques em cima do formato, eu posso apenas clicar nesse ponto inferior e selecionar aqui a inclinação que eu desejo. E ao fazer isso, eu vou clicar aqui em ferramenta de seleção e desselecionar esse meu formato que já vai estar tudo ok. E agora o que nós vamos colocar aqui vai ser primeiro essa logomarca. A imagem já está aqui, pois nós importamos todas as imagens de uma única vez para o nosso arquivo. E agora eu vou digitar as dimensões dessa imagem, que aqui em relação à largura vai ser 150 e em relação à sua altura vai ser 34. Ao fazer isso eu vou mover ela para o local que eu desejo. Ao mover ela para o local que eu desejo, eu apertei a tecla Ctrl Home para trazer ela para frente, ou então a outra opção que eu teria seria clicar com o botão direito do mouse, ordenar e selecionar a opção para frente da página, pois ao selecionar essa opção, essa imagem agora ficou à frente e não ficou mais escondida atrás do meu formato. Então agora que eu já coloquei minha logomarca aqui, vamos digitar o texto que nós temos logo aqui ao lado. Eu vou no arquivo do Word e eu vou copiar o texto que já está aqui para ser mais rápido, voltar no Corel, selecionar a ferramenta de texto e agora vou criar aqui o tamanho do espaço que eu quero digitar esse texto. Depois vou selecionar a ferramenta de retângulo, colocar aqui o tamanho desse texto de 24, a fonte vai ser Agência FB. E agora eu vou deixar esse texto na cor preta e negrito. Ao fazer isso eu vou ajustar aqui esse meu formato. E agora nós vamos acrescentar apenas a linha que está faltando aqui, que separa a logomarca do texto, conforme
nós podemos observar aqui nessa minha imagem. Então, vou voltar no Corel, selecionar a ferramenta de linha, que ela está localizada logo aqui. Basta apenas você clicar com o mouse e segurar, e a ferramenta de linha é essa segunda opção. Ao selecionar ela, vou clicar aqui no local que eu desejo criar ela e segurar. Ao segurar com o mouse e mover para cima, essa minha linha não está alinhada na vertical. Eu vou apertar a tecla Shift, e ao apertar a tecla Shift, que é essa que tem uma seta para cima no seu teclado, essa minha linha ficou exatamente alinhada na vertical. Então agora eu vou soltar para concluir. Ao concluir, eu agora vou especificar a espessura dessa linha. Eu vou vir logo aqui ao lado e vou digitar deixar 1 milímetro. E agora a cor dessa linha eu vou querer deixar exatamente na mesma cor desse azul aqui da logomarca. Então nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou selecionar esse conta-gotas que nós temos logo aqui abaixo na parte inferior. Vou selecionar aqui a cor da minha logomarca, que é a cor que eu desejo. E depois que fizer isso, eu vou vir aqui embaixo na cor que foi acrescentada e vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa cor. E ao fazer isso, já foi modificado aqui e agora a nossa prancha já está concluída. Eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção para desselecionar o meu formato. E dessa forma, vou clicar em salvar e para finalizar, vamos salvar esse formato como PDF e como imagem. Eu vou vir logo aqui na opção de arquivo. Ao vir em arquivo, nós precisamos vir na opção exportar. Aqui você vai selecionar a pasta onde você deseja estar salvando esse arquivo. E aqui o que vai modificar entre exportar esse meu formato em PDF ou em imagem vai ser apenas a extensão aqui embaixo. Por exemplo, eu vou deixar primeiro o nome exercício número 1 e vou salvar aqui como PDF. Vou vir e selecionar o formato PDF, que é essa segunda opção, e vou clicar em exportar. Logo após, quando abrir essa janela, você não precisa modificar nada, basta apenas deixar selecionado para exportar o documento atual e depois é só clicar em OK. Ao fazer isso, ele já foi exportado. Eu já vou aproveitar, já vou salvar também como imagem, então vou clicar em exportar novamente e agora eu vou modificar de PDF para PNG. Ao selecionar PNG, eu vou deixar exercício 1 também, o mesmo nome, e vou clicar em exportar. A diferença é que quando eu exportei com PDF, a janela que abriu foi diferente dessa. Agora, como é em PNG, se eu quisesse, eu poderia estar modificando a largura e a altura desse meu formato, porém, se eu fizer isso, eu não vou estar permanecendo com a mesma dimensão do meu A2, então não vou modificar em nada, vou apenas clicar em OK, mas caso desejasse teria também como estar aumentando aqui. Ao clicar em OK já está salvo. Agora vou na pasta onde está esses arquivos e vou abrir aqui a imagem exercício 1. Aí já está OK a nossa prancha e agora vou abrir o PDF para também verificar se está tudo OK. Pronto, e o PDF também está tudo OK. Então agora nós vamos encerrar essa videoaula por aqui e daremos continuidade na próxima videoaula vendo novos comandos e funções do Corel X8. Então um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.